Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor Jesus que o Senhor nos dê revelação. A revelação da palavra, a revelação da glória, da vida. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa transformar, ó Deus, moldar aqui. Deus, nos mostra, Senhor Deus, como sermos pais espirituais. Senhor Deus, nos mostra como ser aqueles que ouvimos a Tua voz, ó Pai, aqueles que praticam a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, alcança essa palavra em todos os lugares, penetra nos corações, tenha liberdade de nos encher, ó Deus, da Tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler um versículo, e está lá em Mateus capítulo 9, dos versículos 36 ao 38, a Bíblia diz o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Trabalhadores é aquele que edifica, é aquele que planta, é aquele que lança semente, é aquele que colhe. O trabalhador numa lavoura é o primeiro a chegar, é aquele que tira tudo aquilo que consome ou mata aquelas plantas, é aquele que nutre, é aquele que está ali o tempo inteiro investindo para que ela cresça. Ele vem, traz o adubo, traz a água para que ela floresça. Esse é o papel, na verdade, de um pai, tanto pai natural quanto um pai espiritual. E a Bíblia diz o seguinte, então, que nessa colheita, o Senhor pede o seguinte: Ele não pede para colher mais, Ele não nos ensina uma oração para colher mais, Ele nos ensina uma oração para que venham mais trabalhadores. Às vezes, irmãos, nós oramos muito, às vezes na igreja, manda pessoas, e não tem nada errado com essa oração, mas a oração que o Senhor nos dá a direção é para que venham trabalhadores, porque há uma colheita para ser feita, amém? Então o nosso coração nesses dias é para que se levante trabalhadores para colher o que o Senhor já nos deu. A colheita está lá fora, precisando que a gente possa ir lá fora e possa colher essas pessoas, porque o Senhor nos deu palavra de vida, o Senhor nos deu sabedoria, o Senhor nos deu um coração para buscar essas vidas. Então nós precisamos orar na vida da igreja para que se levantem trabalhadores. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Glória a Deus. Então é interessante, né? Às vezes, a gente às vezes ora tanto, mas ora com um foco um pouco ainda não tão preciso. Se a gente colocar o foco mais preciso, a gente vai ver então que a vontade do Senhor é que encha a igreja de trabalhadores, porque tem uma colheita grande para ser feita, amém? Pergunta para o seu vizinho, você vai perguntar assim: você quer ser um trabalhador? Quer? Oh Jesus, teve gente que ficou pensando: ai Deus, mais trabalho não, mais trabalho não. Oh irmãos, não tem nada que é tão excelente quanto o trabalho da obra do Senhor Jesus, irmãos. Não tem nada mais gostoso que você estar envolvido naquilo que é a vontade do Senhor Jesus, amém? Nossa Deus, irmãos, só porque é 9 horas da manhã e vocês estão pensando: será que o pastor realmente vai terminar antes de começar a final da Copa? Eu fico imaginando se fosse o Brasil jogando. Ia estar eu e minha esposa. Tati também. Eu fiquei até na dúvida se minha esposa ia estar na final da Copa do Brasil. Eu não sei. Eu tenho que avaliar isso melhor. A gente vai ter uma conversa séria hoje, amor. Eu sei. Quantos são pais aqui? Você tem um coração para ser pai? E se a palavra te confrontar e te desafiar a ser um pai aqui hoje, você vai responder ser um pai? E se você se lembrar de uma ausência paterna na sua vida durante um tempo, você está aberto para Deus te restaurar? Amém. Eu vou falar sobre 8 tipos de pais, então, para você não ficar ansioso aí. Você conta comigo. Quantos são, irmãos? 8. Glória a Deus. Amém. E eu tenho só 1h30.
pastor, quase. Vai dando, a hora que for dando mais ou menos 10h30, o pessoal começa a ter dor de cabeça. Estou passando mal, amor, vamos embora. Oh, Jesus. Eu sei como é que é esse negócio. Vamos lá para o primeiro pai? Vamos lá, coloca lá então. Primeiro pai. É o pai biológico, é aquele que nos gerou. Abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 22. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na Bíblia. Vai ser fácil aqui você achar Gênesis. Tem em algum lugar lá na sua Bíblia, irmão, você vai ver. A Bíblia diz: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra dos mares e da terra, multiplicai as aves. O Senhor diz no versículo 28 agora: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí o Senhor, então, Ele nos concede a auxiliadora idônea, e é óbvio que essa multiplicação está dizendo sobre ter filhos naturais também. Quando o Senhor concede a auxiliadora, que é idônea, que permanece ao lado, que é companheira, é lógico que o Senhor também está falando: olha, multiplique, estabeleça uma descendência sobre essa terra. Filhos é algo divino, não é para te dar trabalho somente. Pastor, um episódio desse somente? Quantos têm filhos aqui? Quantos já tiveram que ficar acordados de madrugada pelo bendito dos meninos? Mas não é glorioso? Você acorda no outro dia disposto. É impressionante esse negócio. Mas se você ficar de madrugada com um problema com alguma coisa, você acorda indisposto. Mas o filho é impressionante. Você se desgasta, você abre mão, você dá sua poupança, você exorta, você leva para a escola, você deixa de comer e você olha para ele e te dá o quê? Satisfação ter filho, amém? Então o primeiro pai que nós temos é o pai biológico. Não necessariamente é aquele que nos criou. O pai biológico, então, é aquele que, por uma decisão, uma escolha, tiveram uma relação sexual, e todo mundo aqui é maduro para ouvir essa palavra, e então você foi gerado, então, fruto de uma escolha entre um homem e uma mulher, e você nasceu. Posso ouvir um amém? Mas não quer dizer que ele foi presente na sua vida, o seu pai biológico. O seu pai biológico é aquele, então, que foi o iniciador da sua vida, mas não quer dizer que ele foi presente todos os dias na sua vida. Talvez você tenha uma carência, alguma lacuna em relação ao seu pai, porque ele não esteve lá presente, não te deu abraço, não te confortou nos dias difíceis, não ficou acordado para te dar um medicamento, ele não esteve presente na sua escola, ele foi ausente, foi negligente, foi passivo, às vezes morreu cedo demais na sua vida, e você gerou um buraco pela ausência desse pai biológico. Ou talvez você teve um pai presente, que permaneceu, que foi até o fim, que te deu educação, que trabalhou todos os dias, que te amou, que te beijou, que te corrigiu, e louvado seja Deus. Então nós somos iniciados ou gerados através desse pai biológico. Posso ouvir um amém? Quais lembranças que penetram no seu coração quando nós falamos sobre esses pais? A minha experiência com o pai, meu pai morreu quando eu tinha 8 anos de idade, eu não tive meu pai presente. Eu não tive meu pai para me ensinar a fazer uma barba. Eu não tive meu pai para ensinar a dirigir um carro. Eu não tive meu pai para assinar uma tarefa minha. Eu não tive meu pai para participar do Dia dos Pais. Mas, irmãos, eu quero te falar, eu sou completamente saciado em Cristo Jesus hoje, amém? E eu quero te falar, irmãos, Deus sempre vai levantar pais para te abençoar. Você vai perceber, à medida que eu for pregando aqui, que você sempre esteve rodeado de muitos pais. Nós é que não percebemos. Então o pai biológico é o gerador. Não quer dizer necessariamente que ele foi presente na sua vida. Deixa eu perguntar aqui, quantos pais ausentes você teve quantos pais biológicos, alguns aqui, não tiveram por alguma determinada circunstância na sua vida? Levanta a mão. E sabe que lidar com isso, irmãos, é um processo de maturidade, às vezes de cura, de restauração que você precisa. Mas uma coisa é certa, você não veio do acaso. Você teve um pai que, mesmo ausente, ele foi aquele que gerou a sua vida. E eu sei que às vezes falar disso incomoda. Por que incomoda?
principalmente quando você não tem seu pai presente. Ou às vezes por conta dos Estados Unidos e Brasil, toda essa história de imigração. Ou talvez porque seu pai faleceu, ou talvez porque seu pai realmente foi ausente, ou porque ele foi negligente na sua vida. Mas será que você pode fazer uma oração hoje? Antes de eu mudar para o segundo tipo de pai, você põe a mão no seu coração. E eu vou fazer uma oração com vocês hoje, abençoando a vida dos seus pais. Mesmo que eles não estejam aqui, aonde quer que eles estejam. Se o seu pai morreu, eu tenho certeza que, pela bondade e graça do Senhor, ele está no paraíso, diante do Senhor Jesus. Feche seus olhos, fala assim: Senhor Jesus, o meu coração hoje decide abençoar o meu pai, mesmo pela negligência, pela ausência. Eu declaro que o meu pai é bendito do Senhor. Eu sei que às vezes é difícil fazer uma oração dessa, mas sabe uma coisa, irmãos? É impossível, escuta o que eu estou dizendo, é impossível você ter ódio das pessoas pelas quais você ora. Se te incomoda, ora. Se mexe com você, ora. É a coisa mais saudável que tem. É como se te lavasse por dentro na medida que você ora por alguém que te perseguiu. Quando você ora por alguém que te machucou, irmãos, é uma maneira de você ser restaurado em Deus. A questão é que às vezes nós nos enchemos de muitas sujeiras e nós não percebemos a origem de coisas. E você vai perceber que talvez os maiores machucados que você teve vieram dos seus pais, mas os maiores êxitos também vieram dos seus pais, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos aqui querem ser pais segundo o coração de Deus? Quantos querem gerar filhos segundo o coração de Deus? Então, posso começar? A gente está decolando um avião aqui, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo tipo de pai é o pai que eu coloquei esse nome aqui, que é o pai substituto. Olha só, é aquele que ficou no lugar do seu pai biológico, lhe deu amor e carinho. Geralmente um avô, um tio, um pai adotivo. Às vezes, irmãos, você vai encontrar aqui dois extremos. Você vai encontrar que talvez pela ausência do seu pai, foi colocado alguém perto da sua vida que te trouxe mais danos ainda, te prejudicou mais, abusou da sua mente, abusou do seu físico, abusou da sua alma. E aí você fica, para aí, mas que toda vez que tem uma presença de pai, eu me sinto mal, constrangido. Sabe, irmãos, eu sei que nós não controlamos as nossas, às vezes as circunstâncias, muitas delas ao nosso redor. Nós não temos controle de muitas coisas, mas hoje há uma decisão no nosso coração quando nós queremos perdoar alguém. Não sei por que o Espírito está colocando muito para mim essa questão que às vezes o pai substituto foi aquele que te machucou também. Não era o meu coração fazer isso agora, mas eu percebo isso no meu espírito. Às vezes você teve um padrasto, um tio, um primo que abusou de você sexualmente. Alguém que supostamente deveria ser alguém que te protegesse, mas você foi ferido, você foi atacado, você foi negligenciado. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai te curar hoje em nome do Senhor Jesus. Amém mesmo? Quero ler aqui para você, Gênesis capítulo 12, versículo 4. A Bíblia diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Que interessante aqui. Abraão, então, ele vem com essa figura paterna sobre a vida de Ló. O Senhor tinha dito para ele: olha, deixa a tua casa e tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Mas ele decide abençoar esse jovem, então, Ló, nessa posição dessa figura paterna. E muitas vezes Deus levanta tios para te abençoar, avós, gente que quando você lembra, você tem uma sensação gostosa. Ou às vezes não tão boa, mas uma coisa é certa, Deus sempre está nos dando a oportunidade de levantar pessoas ao nosso redor para nos abençoar. Agora, logicamente, como eu disse, nós não temos controle de tudo. Essas pessoas que fizeram alguma coisa contra nós, essas pessoas diante de Deus elas vão responder. Mas o nosso coração hoje é de perdoá-las, por mais difícil que seja.
Por mais complicado que seja, por mais doído que seja, o meu coração hoje é de decidir perdoar. Eu decido abençoar, eu decido falar, bendizer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Porque, irmãos, só Jesus pode mudar algumas pessoas. A questão é que às vezes nós queremos mudar as pessoas na nossa força. Nós queremos mudar os nossos pais na nossa força. Nós queremos mudar essas pessoas que Deus colocou na nossa força. Irmãos, esse é papel de Jesus. É o Senhor quem vai falar com essas pessoas. Mas às vezes o nosso rancor e a nossa raiva e a nossa mágoa é tão grande que a gente fica pedindo justiça sobre a vida daquelas pessoas. Senhor Deus, vem com a tua justiça sobre essa pessoa. Senhor Deus, pesa a tua mão sobre essa pessoa. Essa pessoa vai pagar com isso. Irmãos, o nosso coração não é esse. O nosso coração não é esse. O nosso coração é, Senhor Deus, perdoa, não sabe o que fazem. É difícil? É difícil. Irmãos, vocês não têm noção dos aconselhamentos que eu tenho. Você não tem noção das histórias macabras, estranhas, sujas. As coisas que as pessoas contam para mim, e aquilo vai gerando uma ferida no coração das pessoas. Eu falo, gente, é só Cristo mesmo para restaurar uma pessoa dessa. Olha, Jesus para levantar uma pessoa dessa. Sabe, o desespero às vezes dessas crianças que supostamente deveriam ter um pai presente, ou um pai biológico, ou pai substituto para amar, para cuidar. Elas são desesperadas para sair da sua casa, porque não aguentam mais o sofrimento, não aguentam mais a angústia, não aguentam mais as pessoas que invadem elas na alma, no corpo, na mente. A rua é melhor do que a casa. A casa que supostamente deveria ser um aconchego, um lar gostoso, são lugares que elas não querem participar. E quando você fala então sobre Deus, elas até ouvem, mas quando você fala que Deus é pai, a primeira coisa que vai arremeter essa pessoa é o seguinte: não, se for para ser esse tipo de pai que eu tive, eu não quero Deus, eu não preciso de Deus. Para ser esse pai que vai me abandonar um dia, para ser esse pai que vai me trair um dia, para ser esse pai que vai se acovardar um dia, para ser esse pai que vai fugir um dia, para ser esse pai que vai me maltratar um dia, eu não quero mais pai na minha vida, eu estou cansado de pai. Mas louvado seja Deus, você tem paz. Você vê Abraão abençoando tanto a vida de Ló. Você vê Abraão disposto a dar a vida por Ló. Você vê Abraão abençoando e dando deliberadamente coisas para aquele rapaz. Que coração é esse? Esse é o pai que Deus colocou para substituir o pai biológico. E louva a Deus, eu tive pais que se levantaram para me guardar. Louva a Deus que facilitaram a minha vida. Eu não tive o meu pai biológico presente, mas Deus levantou os meus irmãos aqui. Meus irmãos foram esse pai. A minha mãe foi essa medida de pai na minha vida. Sabe, que me ensinaram. Eu lembro da minha irmã me ensinando matemática. Oh, Deus da glória! Até hoje eu sei essa bendita dessa matemática. Oh, luta! E ela me ensinando essa matemática. E meu Deus do céu, eu falei, vou apanhar aqui hoje se eu não acertar essa tabuada. Deus me capacita a entender essa matemática, Jesus. Hoje a minha visão é clara com matemática. Eu acho que é com medo de apanhar, certo? Brincando, ela nunca me bateu não, quase. Mas ela foi firme comigo. Meu irmão, a minha mãe tendo que ser mãe e pai ao mesmo tempo. A minha mãe tendo que suprir essa carência paterna de alguma forma ao meu redor. Depois de anos a minha mãe casa, e aí vem o seu Joaquim para minha casa, meu padrasto, e ele com aquele jeito dele, aquele temperamento dele, né? Eu já na pré-adolescência, eu comecei a entender os limites também dele, ele começou a entender os meus limites, e nós nos respeitamos até o último dia da vida dele. Sabe, mas Deus vai levantar um pai substituto, que vai, em nome do Senhor Jesus, vai acolher, vai estar presente, vai amar, amém? Deixa eu perguntar, quantos tiveram um pai substituto aqui? Levante sua mão. Quantos tiveram aqui um avô, uma avó, um tio, alguém que você fala, nossa, essa pessoa quando eu lembro, é gostoso. Eu sei que às vezes é difícil algumas lembranças, mas há algumas lembranças que são boas.
Sabe, e eu quero te falar, irmãos, olha, presta atenção. O nosso desafio hoje não é mais lidar com esses pais que passaram. Nosso desafio hoje é lidar com os nossos filhos e sermos pais melhores do que outrora. Glória a Deus. Amém mesmo? Aí você vê Abraão então decidindo abençoar Ló. É presente na vida do rapaz. Deixa ele fazer escolhas. Chega um momento que ele libera, fala, olha, pode escolher aqui, para onde que você vai? Sabe, mas o garoto enfiou no meio de confusão, mas você vê Abraão sempre presente. Quando descobre que o menino está lá no meio da confusão, ele manda lá um exército, lá, vamos liberar agora, e quer liberar todo mundo, e quer ajudar, e batalha. Sabe, esse é um coração de um pai, irmãos. Esse é um coração de um pai, amém? Então esse é o pai substituto. Você tem lembrança quando eu falo de pai substituto aqui? Quando você tiver padrasto aqui, levanta a mão. Poucos tiveram padrastos. Quantos aqui tiveram um tio que lá te ensinou? Você olhava para o tio e falava, nossa, esse tio é legal. Esse tio é legal. Ou um primo que você olhava e você fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a esse primo. Alguém nunca teve isso? Não. Não? Oh, Deus da glória. Vamos lá então. Eu quero falar agora de um terceiro tipo de pai. Qual que foi o primeiro pai que eu falei? Qual o segundo tipo de pai? Substituto. Eu não estou falando aqui dos pais perfeitos. Estou falando dos tipos de pais que tem na Bíblia, amém? Estou falando de pais que acertaram ou pais que erraram. Terceiro tipo de pai que eu vou falar agora, irmãos. Esse pai aqui, muitos aqui não compreendem esse pai. É difícil, eu sei. Mas é o seguinte, esse pai aqui agora é o pai sogro. Eu vou ler aqui o versículo. Esse aqui, irmãos, essa palavra minha, amor, deixa ela para os meninos sempre ouvirem essa palavra, principalmente essa parte. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Mas, pastor, não estou vendo sogro aqui. Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Vamos lá, olha só, olha o contexto agora. Gênesis, o Senhor diz o seguinte. Você vai encontrar uma mulher que lhe seja, eu vou te dar uma mulher que lhe seja auxiliadora. E você vai se tornar uma só carne com ela. Você vai deixar pai, mãe. Você vai agora constituir uma família, amém? Eu sou uma só carne com quem? Com a minha esposa. Então, se eu sou uma só carne com a minha esposa, o que é da minha esposa? Meu. O que é meu é de quem? O gado, a fazenda que eu tenho lá em Goiás, é de quem, irmãos? Da minha esposa. Por que vocês estão rindo, irmãos? Vai que Deus me dá um dia. Eu vou subir, viu? Deus deu. Vai que Deus dá mesmo. Vocês estão rindo, irmãos, sei lá. Mas imagina então, essa fazenda é só minha? Essa fazenda é de quem também? Minha esposa. Vamos imaginar que a minha esposa, então, agora eu ganhei a fazenda, agora ela ganha o gado. Ela ganhou lá 1000 cabeças de bois. Posso ouvir um amém? É só dela esses animais? É de quem também? Meu também. Por quê? Nós somos uma só? O que é dela é meu. E o que é meu? Vamos imaginar que você tem uma dívida. Agora ninguém dá glória a Deus. Pensa comigo. Você tem uma dívida. Essa dívida é de quem também? Do cônjuge. Deixa eu te contar o tanto para você ver o tanto que essa questão de ser uma só carne fala muito. Se você morrer e você deixar uma dívida e você deixar uma herança, a sua família é obrigada a ter que pagar aquela dívida, mesmo que você tenha que gastar toda a sua herança para pagar a dívida. Sabia disso? Você não pode ter dívida, irmãos, mesmo morto. Olha, está devendo a casa, eu tenho a casa financiada. Se eu morro aqui nesse país, ela não vai ser quitada automaticamente. A dívida é transferida para a minha família. A minha esposa casou comigo, mas também casou com tudo que eu tenho. Todas as conquistas e todas as dívidas. Mas eu declaro sobre a vida de vocês que vocês não vão deixar dívida. Mas morrer ninguém quer agora, né? A gente fala de céu, viver com Deus eternamente, mas fala em morte. Não, Senhor Deus, não é a hora. Não é agora. Os irmãos estão aqui? Então olha só. Os irmãos entenderam o contexto? Marido e mulher? Então agora, vamos aprofundar? Se
se o Senhor está dizendo, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra, então quer dizer que agora, se a minha esposa é parte de mim, eu sou parte dela, nós somos uma só carne, então quer dizer que os pais dela também são os meus? Quer dizer então que os meus pais também são os pais? E quando você fala mal do sogro e da sogra, você está falando mal dos seus próprios pais. Quando você faz piadinha, porque você faz piada do sogro e da sogra, mas você não faz piada dos seus pais. Você tem que honrar e respeitar em nome de Jesus. Grava aí, amor. Deixa guardado. No tempo certo a gente arranca isso e mostra para as esposas e para o esposo da minha filha. Glória a Jesus. É de Deus, irmãos, mas olha, as pessoas não ensinam isso. Estou te ensinando uma coisa, irmãos, você não vê a pessoa te ensinando dessa forma. Mas eu quero te falar, irmãos, olha, se você... Quantos tem filhos aqui que estão em fase para casar? Levanta sua mão. Esse pastor é de Deus, você sentiu que eu sou de Deus hoje, né? Vou te falar uma coisa. Se você percebe sinais que essas pessoas que estão se relacionando com seus filhos não respeitam os pais deles, certamente não vai respeitar você. É sério, porque é o seguinte, os irmãos entenderam aqui o que eu ensinei para você? Somos uma só carne, eu e minha esposa uma só carne, amém? Eu e a minha esposa uma só carne, o que é dela é meu, o que é meu é dela. Se eu compreendo isso, então honrar os pais dela significa que eu devo honrar também na posição sendo os meus pais. Mas é engraçado que às vezes nós somos muito individualistas. Eu quero honrar os meus pais, mas eu não quero honrar o meu sogro e minha sogra. Eu quero fazer pelos meus pais, mas eu não quero fazer pelos pais dela. Ou eu não quero fazer pelos pais dele. Consegue perceber? Isso é pecado. O que eu faço pela minha mãe, eu vou fazer pelo meu sogro e pela minha sogra. Porque eu tenho revelação da palavra. Então o pai sogro é compreender que o seu sogro e a sua sogra fazem parte da sua paternidade que Deus te colocou. E se você honrá-los, irmãos, a Bíblia te dá consequências sobre essa honra. Prolongar significa eu vou ter júbilo, eu vou viver muito, eu vou desfrutar dessa terra, eu vou desfrutar dessa vida. Por quê? Porque eu honro os pais da minha esposa, os pais do meu marido. E isso é extremamente sério, irmãos. Eu vou te falar, eu nunca ouvi alguma coisa semelhante a isso que eu estou ensinando aqui. Mas eu quero te falar, irmãos, você tem que perceber que Deus está te dando a oportunidade de honrar pais. E aí às vezes você fica assim, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Mas se o seu cônjuge tem pai e tem mãe, você também tem pai, você tem mãe. Entende o que eu estou dizendo? Sabe, irmãos, eu faço para o meu sogro e minha sogra o que eu faria para os meus pais. Você pode ter certeza. Deus sabe o que eu estou falando aqui no meu coração. Ele sabe das minhas atitudes e sabe o que é isso. Eu não tenho o meu pai biológico vivo, mas eu tenho o meu pai sogro vivo. Os irmãos estão comigo? Então eu devo honrá-lo e honrá-lo sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão conseguindo perceber a seriedade, o que a Bíblia diz? Às vezes nós somos limitados numa ótica, mas os irmãos conseguiram ampliar a ótica do que eu estou dizendo? E não esqueça disso, irmãos. Se a pessoa que seu filho ou sua filha estiver relacionando não honra os pais deles, certamente eles não vão te honrar também. É questão de tempo. É questão de tempo. Escuta o que eu estou dizendo. É questão de tempo. Isso é uma boa maneira de você perceber quem é que está entrando na sua casa. Perceba como que fala dos pais. A maneira que trata os pais. Sabe, a maneira honrosa, a maneira respeitosa. Essas são pessoas que você quer que faça parte da sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos têm filhos casados aqui? Levante a mão. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Obrigado, meu irmão. Não é verdade o que eu estou dizendo? Se honra os pais, você pode ter certeza, vai te honrar também. Mas se desonra os pais, vai te desonrar em um determinado momento.
vamos lá. A Bíblia diz agora, o pai que apresenta a Cristo. Esse pai não necessariamente quer dizer que seja um homem ou uma mulher, mas é alguém que te apresentou Cristo. É aquela pessoa que te levou a Cristo, quem foi usada por Deus para lhe mostrar o caminho da salvação. Mas vou te falar uma coisa que vai te chocar. Pode ser que essa pessoa que te apresentou a Cristo nem sirva mais a Deus hoje. Nossa, pastor, está dando um nó esse negócio? Às vezes, quem te levou para Cristo, quem te chamou para um culto, quem te chamou para a célula, quem te chamou para o grupo de jovens, quem ficou te insistindo que ia te buscar e levar para o culto, talvez essa pessoa, ela nem mais hoje na vida da igreja esteja. Ou talvez ela parou numa maturidade que hoje você está muito mais maduro do que ela. Mas a pessoa que te apresenta a Cristo é um tipo de pai na sua vida. É uma pessoa que marcou a sua vida em um determinado momento. Foi instrumento de Deus. Lembra a questão do pai biológico? Não quer dizer que é aquele que permaneceu a vida inteira com você. Mas ele foi usado para um propósito. Assim como esse pai que te apresenta a Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Isso significa pessoas que oram pelas outras para serem salvas, pessoas que oraram por outras pessoas conhecerem a Cristo, mas não necessariamente essa pessoa permanece do seu lado hoje. Não necessariamente essa pessoa te acompanhou. Não necessariamente essa pessoa tem a mesma maturidade que você. Mas alguém te apresentou Cristo. Alguém te mostrou, alguém um dia falou de Jesus para você. Quantos se lembram? Quem foi essa pessoa? Eu me lembro quem foi. Minha irmã me levantou todo domingo para o culto. Domingo de manhã, me levava para o culto, eu voltava para casa e tinha uma macarronada. Eu lembro disso. Acho que ir para o culto domingo de manhã tem que ter macarrão quando você volta para casa. Não, hoje em dia não pode voltar para casa, né? Porque domingo é dia de almoçar fora, né, irmãos? Esse é meu pastor, né? Hoje eu estou demais, não estou não, irmãos? Quem que é? Você, e outra, irmãos, você se lembra com alegria quando você lembra daquela pessoa insistindo com você. Oh, gente, aquela pessoa insistia com você e falava, não, eu vou buscar você. Não, olha, a gente vai pegar o ônibus tal hora, nós vamos tal hora, vai acontecer não sei o quê. Você percebe que essa pessoa, esse tipo de pai que te apresentou Jesus, era uma pessoa que, sei lá, insistiu tanto. Ou era aquela pessoa tão santa, ou era aquela irmã do coque. Sabe aquela irmã? Ou às vezes você foi na oração em algum lugar que você viu tanto poder de Deus, falou, gente, eu quero conhecer Jesus. Quantos estão se lembrando aqui? Quem foi que te apresentou Jesus? Fala para o seu vizinho, quem é que foi que te apresentou Jesus? Fala, quem que foi? Qual é o nome da pessoa? Você se lembra? Você se lembra o jeito da pessoa? Você se lembra da maneira da pessoa? A maneira que a pessoa vestia, você se lembra? Gente, eu me lembro demais, eu me lembro da minha irmã me pegando. E aí, eu colocava a mão aqui assim, eu gostava de colocar até hoje, quando eu vou andar com minha mãe é desse tamanho. Eu coloco a mão... Ela anda assim, eu tenho que passar a mão aqui por dentro dela aqui assim e andar com ela desse jeito aqui, ó. Aí era minha irmã, então na hora de levar eu colocava a mão aqui por dentro aqui assim dela. A minha irmã, vocês vão ver, ela sempre está aqui, Valneide, ela é desse tamanhozinho. Não... E aí eu colocava a mão aqui assim, e aí eu ia andando com ela, e ela me levava todo domingo para o culto. Ah, que coisa gostosa era aquilo, irmãos. E eu me lembro fazendo a confissão diante de Jesus. Eu me lembro até hoje da pessoa que me levou a fazer a confissão para Jesus. E a história é minha, irmãos. Quantas horas? 10h24? Me dá 15 minutos, palavra. 10h40 você termina, você vai rapidão para casa, vai assistir no celular. E aí então, eu me lembro, eu era muito tímido, ainda, eu não falo que eu sou tímido mais, né? Eu sou um pouco reservado. Aí eu lembro que na hora de fazer a confissão para Jesus,
a pessoa falou: se você já fez a confissão, se você já aceitou Jesus, não repete a oração. E aí eu fiquei com medo, eu fiquei na dúvida. Eu falei: gente, eu já fiz essa oração, eu não fiz. Meu Deus do céu, e agora? E agora, o que eu faço da vida? E eu fiquei com medo de fazer a oração e ela brigar comigo. Irmãos, desde pequeno eu já tinha esse problema. Aí ela, então, quem não fez, faça comigo agora. Qual o nome da Irene Costa. Aí ela fala assim comigo: põe a mão no seu coração e repete comigo. Aí eu fiz assim, pus a mão no coração, abaixei a cabeça e pus a mão na boca. Vou disfarçar, porque ela nem vai me ver fazendo essa oração. Pra você ver, até para ser salvo, eu disfarcei, irmãos, com medo do povo brigar. Ela repetiu: repete comigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu recebo. O Senhor. Você vê, irmãos, eu era criança, eu devia ter uns 8 anos de idade. Mas alguém me levou para Cristo. A minha irmã é esse pai espiritual que me levou para Deus. E louvado seja Deus, porque ela me levava todo domingo para aquela bendita sala. Não deixe seus filhos em casa, irmãos. Leve seus filhos para ouvirem a palavra de Deus. Leve seus filhos para um lugar onde as pessoas têm encargo com seus filhos, que amem seus filhos, amém? Vamos lá então. 5º tipo de pai, irmãos. Agora é o próprio Deus. 5º. Deus Pai é o próprio Deus. É o modelo de pai. Deus nos amou quando ainda éramos vis pecadores, dando o melhor de si para nos salvar. A oração do Pai Nosso que está, sabe, você já começa a oração exaltando o Senhor, chamando-o de Pai. E muitos outros textos mostram Ele como o Pai perfeito, né? João 1,12, a Bíblia fala então que Ele nos deu os poderes, nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Hoje eu sou filho de Deus, Ele é meu Pai. Sabe, esse modelo de Pai é o Pai perfeito. É o pai que não se esquece de você, é o pai que sabe de todas as suas dificuldades, é o pai que é presente, é o pai que você pode clamar e ele vai te ouvir, amém? Ah, irmãos, esse é pai presente. E é engraçado, eu converso com Deus, eu só chamo ele de pai. Pai, eu estou precisando disso. Pai, me mostra uma porta. Deus, Pai, manifesta a tua presença. Eu chamo Deus de Pai. Eu tenho essa necessidade de liberar essa palavra. Eu não sei se é porque ficou represado tanto tempo na minha vida, porque eu não tive pai presente. Então eu quero falar com Deus como meu pai. É meu pai que me guarda, é meu pai que é a provisão, é meu pai que me mostra o caminho, é meu pai que me dá a direção, é meu pai que é presente na minha vida. Você pode falar: Deus é meu pai? Você pode falar com mais força: Deus é meu pai. Mas a gente fica tentando achar alguém. Você sabia que, irmãos, eu lembro de conversar uma vez com uma menina, eu estava na faculdade. E aí eu me lembro que ela estava num relacionamento com uma pessoa extremamente mais velha do que ela. E eu falei para ela, eu tinha acabado de me converter. Alguma coisa assim, eu falei: olha, o que você está procurando é pai, não é marido. O que você está procurando é pai. Se você perceber que você está procurando é um pai, você está procurando na fonte errada. Vai para Deus então. Senhor, eu preciso do Senhor, porque Tu és o meu pai. Glória a Deus. 6º tipo de pai é o pai espiritual. São as pessoas que o ensinou sobre Deus, quem lhe ensinou a orar, ler a Bíblia, as promessas, o batismo, a fé. Olha só o que Paulo diz para Timóteo. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Aí você vê o que lá com Timóteo na frente? Você vê Timóteo agora, você vê o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo a como posicionar, a como viver. Você vê que agora o apóstolo Paulo está ensinando aqui Timóteo a ter uma postura. E é engraçado que ele chama de verdadeiro filho na fé. Ele fala para ele: olha, vai estudar a palavra. Não fica preso com esse negócio de academia, de ficar fortinho, não.
Porque isso é de pouco aproveitável. Apóstolo Paulo falando para Timóteo, falei, gente, é muita intimidade mesmo, né? Você falar nesse nível com a pessoa, aí você vê uma preocupação de apóstolo Paulo ensinando o que agora para Timóteo? Timóteo, esse é o padrão, vai ler a palavra, aplica-te a palavra, não fique envolvido com conversinha paralela aí não. Olha, vai edificar. Essa é a instrução de um pai espiritual. O pai espiritual então é aquele que vai te dar senso, é aquele que vai sinalizar, vai te ensinar a manusear a palavra, ouvir a palavra. Agora eu consigo ter revelação. Então é assim que Deus fala. Deus fala dessa forma. O pai espiritual é aquele que vai te ensinando as coisas, né? É tão gostoso você ver criança, irmãos, perguntando, mas quem que é? Quem que foi Adão? Quem que foi Adão? Senta aqui, deixa eu te contar quem que foi Adão. Sabe, mas as pessoas parecem que tem que chegar sempre com aquela postura de saber alguma coisa. Eu quero te ensinar uma coisa, irmãos, às vezes você tem que mostrar esse coração mais ensinável. Não tenha medo de ser criança. Uma hora você vai crescer. Não tenha medo de falar o que você não sabe. Não tenha medo de colocar o seu coração. Às vezes você quer ser adulto demais. Olha, vou te falar uma outra coisa, irmãos. Só vai ser um grande pai quem aprender a ser filho. Enquanto você não aprender a ser filho na sua vida, você vai dar cabeçada, mas você não vai conseguir ser pai. Só é um grande pai quem aprende a ser filho. Aprende a ser filho. Deixa ser cuidado na sua vida. Pergunta o que você não sabe. Vai lá e abre seu coração. Procura alguém, confia em alguém. Aprenda a ser filho. Mas se você não procura ninguém, se você não conversa com ninguém, se você não fala das suas necessidades, você uma hora vai supitar e vai estourar. Vai chegar com decisões que não tem nada a ver. Que o Senhor não está naquilo. Aprenda a ser filho. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quem foi que te ensinou as coisas? Irmãos, eu me lembro fazendo curso de maturidade. Irmãos, cada vez que eu fico... Irmãos, eu não era ímpio. Eu era ímpio, caps lock. Ímpio. Tudo para mim era novidade. Tudo era novidade. Gente, sabe quando eu sentava e eu ouvia falando, e eu ouvia os pregadores, eu falei, gente, da onde que está isso na Bíblia? E assim, e aquela fome, aquele desejo de aprender. Você vai ser um grande pai no dia que você aprender a ser um grande filho. Não tem pai aonde não tem filho, irmão. Você tem que aprender a ser filho. Às vezes você está dando cabeçada porque você não aprendeu a ser filho. Às vezes você está aí tentando ser pai na sua vida, pai de outros, pai de filhos naturais, pai de filhos espirituais, mas não está conseguindo porque você não se permite ser filho. Ser cuidado, ser amado, falar suas fraquezas, falar sua necessidade. Deixa eu te contar, irmãos, eu não estou procurando pessoa perfeita aqui não. Você não tem que passar 24 horas querendo me agradar. Você não tem que ficar me provando nada. Eu nunca exigi isso de vocês. Eu estou aqui para falar, irmãos, deixa eu ser pai na sua vida. Confia no meu coração. Confia no que eu falo, no que eu procuro, é algo da parte de Deus. Reconhece isso. É muito complicado, irmãos, e você não vai conseguir. Sabe quando você chega um momento, parece que mas não rompe dessa parte, chega nessa parte, a coisa não acontece. É porque você não aprendeu a ser filho. Jesus, irmãos, sendo Deus, Ele não usurpou nada. Ele se rendeu como um coração de filho. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Olha que impressionante. Nós precisamos aprender a ser filhos. Consequência, um grande pai. Por último, antes de continuar, quem foi ou quem é esse pai espiritual que Deus te deu? Quem que você lembra? Gente, eu aprendi tanto com essa pessoa. O Marcos Botelho foi esse pai espiritual na minha vida. O Marcos Botelho foi alguém que me inspirou. Alguém que, gente, eu vi o Marcos Botelho e falei, gente, mas que bênção, eu quero ser igual esse homem aí. Sabe, um pai espiritual. E, irmãos, eu me sinto tão em paz
de falar dele. Eu tenho tanta alegria. Quando vocês forem para a minha reunião de pastores, aí vocês vão ver o outro lado dele também. Eu conto lá. Ele foi chateado. Eu não me lembro disso. Eu falei, eu lembro de tudo, meu irmão. Tudo que você fez comigo. Cadê ele? Está aqui. Ali, está ali. Ele esquece. Ontem deu um branco. A gente estava na reunião. Sentou 3 discípulos dele da época. Eu, Paulo Caparelli e o Arlan. O homem deu uma vontade de ir embora. Vamos embora. Eu falei, não, vamos conversar mais. Vamos lembrar de outros tempos agora. Mas é um pai espiritual na minha vida. É alguém que estava lá, me ensinou. Estava lá no meu batismo. Me ensinou a ter fé. A acreditar no sobrenatural. Depender de Deus. Esse é o pai espiritual. Penúltimo pai. É o pai ministerial. O pai espiritual é aquele que às vezes ele vem com um ensino sobre você. Mas o pai ministerial é aquele que aponta o propósito da sua vida. O pai ministerial é aquele que fala da parte de Deus na sua vida. Fala, olha, responde a Deus. O pai ministerial é aquele que consegue identificar no outro um potencial que às vezes a pessoa não está enxergando. Olha, eu gostaria que você fizesse isso. Eu gostaria que você assumisse isso. Eu gostaria que você falasse aquilo. Esse é o pai ministerial. Agora você pode ouvir ou não. É interessante. Perceba que a gente foi amadurecendo aqui à medida que o pai foi avançando, você foi amadurecendo também. Quando você chega nesse estágio do pai ministerial, é porque alguém já está falando de um ministério na sua vida. É de alguém que está falando de um propósito na sua vida. É alguém que está falando da parte de Deus na sua vida. Olha a maturidade chegando. Mas esse momento aqui é fino a coisa. Porque é o seguinte, nesse momento as pessoas têm a postura, eu já sei. A postura dessas pessoas, não, eu já ouvi falar. Ah, isso que você está falando, já falaram para mim, mas nada aconteceu. Falaram que eu tinha um chamado, mas nada aconteceu na minha vida. Falaram que eu tinha algo da parte de Deus, mas nada rompeu na minha vida. Eu quero te falar o que é isso, irmãos. Eu quero te falar que é porque você não está tendo um coração mais ensinável. Ouça o seu pai ministerial. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Olha aqui que o apóstolo Paulo está falando. Lembra das profecias que você teve lá atrás, Timóteo. Lembra que você foi ungido, escolhido por Deus, Timóteo. O pai ministerial vai lembrar das promessas de Deus na sua vida. Não é das suas falhas. Não é para te acusar. Mas o pai ministerial vai lembrar de todas as promessas. Quantos já tiveram uma promessa do Senhor Jesus? O pai ministerial é aquele então que vai lembrar de cada uma das promessas. Deus te chamou, o Senhor te convocou, o Senhor te comissionou. O que você está fazendo parado? Responde ao Senhor Jesus. Apóstolo Paulo é engraçado. Ele foi o pai espiritual, mas ele foi o pai ministerial também de Timóteo. Esse pai então é aquele que vai falar do propósito, da palavra. Esse é o pai que vai te lembrar do que o Senhor tem para a sua vida. E eu estou aqui para te falar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Deus te chamou há muito tempo e você não respondeu. Até quando você vai ficar parado? Toma essa agora. E vai para casa pensando nisso. Para terminar, eu estou aqui como um pai ministerial. Eu, numa certa medida, sou um tipo de pai para você. E por fim, o último pai. A Bíblia fala do pai da mentira. João capítulo 8. Versículo 39. A Bíblia diz: (39 ao 44). A Bíblia diz: então lhe respondeu nosso pai Abraão, disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de me amar, porque eu vim de Deus, aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, nós que somos crentes, não existe meia verdade. Ou é verdade ou não é verdade. Para nós que somos crentes, irmãos, essa mentiria é só para resolver. E nós aprendemos de uma forma sutil deixar Satanás entrar no nosso coração com toda mentira. Quer ver, eu vou te falar uma coisa. Estou chegando. Tá nada, você está 1 hora do lugar. Isso é mentira. Aí você aceita falar mentira com medo de perder. Aí é duro que você vai atrasar, você não vai chegar na hora. E aí você vai ficar pior ainda, porque você falou que você ia e não foi. Para que você assume responsabilidades que Deus não te mandou? Olha, vamos fazer tal coisa. Irmãos, meça o que você vai fazer. Porque se você se compromete com algo, cumpra, irmãos. Uma coisa que eu pego no pé dos pastores: não assuma compromissos que você não honra. Para que você vai assumir compromissos que você não dá conta de honrar? Mas nós não, sabe? Não, ô fulano, não, pode vir que eu te atendo agora. Tem 15 na frente. Você não vai atender, a pessoa vai ficar esperando lá. Você não vai honrar a sua palavra, mas é porque você tem medo de perder demais. É melhor perder um cliente do que perder a paz. Mas seja sóbrio. Irmãos, não tem nada melhor do que a verdade. Irmãos, a mentira te aprisiona. Você não consegue repetir uma mentira depois de 5 vezes que você contar, cada vez ela sai diferente. Se você contar a 6ª, sai diferente. A 8ª sai diferente. Você nunca... Agora a verdade pode passar 30 anos. Ela é hoje aqui, ela é daqui 30 anos. É igualzinha. Mas nós aceitamos demais. Irmãos, eu vou te falar. Você pode achar, não, pastor. Mas irmãos, isso é coisa que procede de Satanás. Estou chegando. Não vou demorar não. Vamos fazer tal coisa e você não cumpre nada que você fala. Sua palavra não vale nada. Você é o pai da mentira. Eu decidi que quem é meu pai é Cristo. E dele é o sim, sim, não, não. Amém? Vamos lembrar aqui rapidamente quais são os 8 pais que eu mencionei aqui. Irmãos, domingo que vem volta ao normal, hein? Só fiz isso porque vocês pediram, hein, irmãos? Domingo que vem é para estar de volta. Quem falou que ia vir 9 horas da manhã não veio. Olha o tanto de banco vazio. E eu filmei aquele dia. Ai daqueles que o celular vai quebrar hoje. Qual é o primeiro tipo de pai que nós temos na nossa vida? Biológico. É aquele que foi o gerador da vida. Segundo tipo de pai que nós tivemos na vida, que pode ser que nós tenhamos, e muitos terão, é o pai substituto. É aquele que veio agregar, que veio somar para aquele que não teve. Ou aquele que teve, mas não conseguiu completar tudo. Qual o terceiro tipo de pai? O pai sogro. Por que é o pai sogro? Porque o que é da minha esposa é meu. E o que é meu é da minha. E nós somos uma só. Então quer dizer que o meu sogro não é só meu sogro, ele é meu pai e a minha mãe junto. Amém? Amém. Meu sogro e minha sogra. Quarto tipo de pai é aquele que me apresenta Cristo.
É aquele que talvez eu nem tenha contato hoje, mas eu queria te falar uma coisa. Manda uma mensagem para esse pai que te apresentou Cristo, fala que ele te agradecer. Agradecer por você ter me apresentado Jesus. Agradecer você ter me convidado. E tudo surge através de um convite, irmãos. É sempre assim. O quinto tipo de pai é o Deus Pai, é o modelo, é o referencial. E o Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos. Ele é meu Pai. O Senhor é meu Deus, Ele é o meu Pai. O sexto tipo de pai é o pai espiritual. É aquele que me ensinou as palavras, manusear a Bíblia, e ver os versículos, e me aprofundar, e ter revelação na palavra, e entender como que a palavra ministra no meu coração. Sétimo tipo de pai é o pai ministerial. É aquele que vai lembrar das promessas feitas na minha vida. O pai ministerial é aquele que vê potencial em você e vai atrás. Fala, olha, assume isso. Queria que você estivesse à frente disso. Veja isso. Responde a Deus. É chegado o tempo. O pai ministerial é aquele que confirma os propósitos de Deus na sua vida. E por último, o pai da mentira. Irmãos, não fala precipitado, não. Pensa antes de falar. Mede o que você vai assumir de responsabilidade. Veja o que você vai assumir de compromissos. Mede o que sai da sua boca. Honra os prazos que você fala. Honra os orçamentos que você fala. Eu convivi muito com pecuarista. E eu conheci muitos pecuaristas que a voz deles, irmãos, é o que valia. O bigode pegou na mão, acabou, não tinha que assinar papel não. A voz do homem valia. Hoje, irmãos, nem contrato não vale nada, porque sua voz, a sua boca não vale nada, você não honra nada. Você não é capaz de honrar sua esposa todos os dias da sua vida. Você não está conseguindo honrar os compromissos, porque você é precipitado para falar. Amém? Igreja tinha que ser um lugar que as pessoas chegassem e falassem, não, essa pessoa é sério, olha o que sai da boca desse povo, tem verdade. Posso contar um testemunho? Você vai achar, mas é bobo demais, isso é lei, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma moto, inclusive os irmãos estão que me entregar. No prazo que falaram para mim. E é bom ele não ouvir não, deixa ele lá dentro trancado. Seguinte, mas eu tinha ofertado essa moto para a igreja. Mas eu decidi arrumar a moto, porque eu só estou com um carro. Falei, gente, eu preciso da moto agora. Falei, gente, eu ofertei para a igreja. Só eu e Jesus sabe disso. Irmãos, eu tive que vir aqui na secretaria, eu tive que comprar a moto de mim mesmo. Não, mas é loucura, aí é loucura. Agora tenta imaginar eu negociando comigo mesmo. Irmão, pode ser a coisa mais estúpida que eu estou falando aqui. Eu falei, não, aí pastor, eu já ouvi tudo, mas aí agora você pulou o corguinho. Irmão, eu prefiro pular o corguinho com a minha verdade do que eu me sentir um mentiroso que não honra com as palavras. Sabe, irmãos, muito mais do que as pessoas, é um compromisso que Deus me deu. Honrar cada um dos compromissos que eu assumo. E que Deus me dê graça, força, sabedoria para todos os dias da minha vida. Honrar cada um dos compromissos. Que da minha boca possa só sair o sim, sim, não, não. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Eu queria ter tempo para pregar essa palavra, irmãos. Foi rápido demais. Agora a gente pode trazer o gasofilácio. Oh, Deus. Irmãos, só para vocês terem noção, eu quase não ia pregar essa palavra hoje. Mas sabe por que eu preguei?
Porque domingo passado eu falei que eu ia pregar sobre 8 tipos de pais. Você viu tanto que eu acho isso nobreza. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Mas irmãos, se eu perder o valor do que sai da minha boca, o que vocês vão me ouvir? O que eu tenho para te falar? Amém? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.